Essa é a sua Rádio Jornal FM AG News. Programa Café com Notícias. Olá, bom dia a todos os ouvintes da nossa rádio AG News. Eu me chamo Antônia Santos. Bom dia para você que nos acompanha e eu sou João Vitor Tavares. Hoje é terça-feira, 11 de maio de 2021. E vamos aos destaques do dia. Morre por complicações da Covid-19 o ator e humorista Paulo Gustavo. Governo do DF terá que indenizar família de médico morto por policial. E você também confere. Em nossa primeira reportagem especial, você vai conferir a flexibilização no comércio de Samambaia Norte. E o tema da nossa segunda reportagem é leite materno e imunidade contra a Covid-19. Pesquisadores de Israel encontraram anticorpos em leite de mães vacinadas contra a doença. Está começando mais um Café com Notícias. Começamos o programa com a notícia que entristeceu o país na última semana. O humorista Paulo Gustavo morreu aos 42 anos por complicações da Covid-19. O artista estava internado em um hospital do Rio de Janeiro desde 13 de março. Os detalhes com a repórter Natália Soares. Segundo o site G1, o ator humorista Paulo Gustavo, criador da personagem Dona Hermínia, do filme Minha Mãe é uma Peça, a comédia com maior público da história do cinema nacional, um dos humoristas mais admirados do Brasil, morreu nesta terça-feira 4, aos 42 anos, vítima de Covid-19. Ele estava internado desde o dia 13 de março, no Hospital Copstar, que fica em Copacabana, na zona sul do Rio. O quadro de saúde dele piorou na noite de domingo 2, quando sofreu uma embolia pulmonar. Antes ele vinha apresentando melhoras significativas. Chegou a ter redução de sedativos e bloqueadores e a interagir com médicos e com o marido Thales Bretas. Logo depois, o ator ficou em quadro irreversível, mas mantinha os sinais vitais. Paulo Gustavo deixa o marido Thales Bretas e 2 filhos pequenos, Gael e Romeu, além do pai Júlio Marcos, a irmã Juliana Amaral e a mãe Dea Lúcia Amaral, que inspirou a criação de Dona Hermínia. E você também confere. Família de médico morto poderá receber indenização do governo do Distrito Federal. Entenda o caso com a repórter Jéssica Bernardo. Exatamente. Segundo o Correio Brasiliense, a Justiça do Distrito Federal condenou o governo local a indenizar em R$150 mil a família do médico Luiz Augusto Rodrigues, que foi morto com um tiro por um policial militar em serviço em novembro de 2019, na Asa Sul. A decisão de primeira instância é da primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e cabe recurso. O PM responsável pelo disparo ainda responde criminalmente pelo caso e o processo corre em segredo de justiça. Em nossa primeira reportagem especial, vamos mostrar como alguns comerciantes do Distrito Federal se reinventaram durante a pandemia de Covid-19. O governo do Distrito Federal adotou medidas de prevenção. Uma delas foi o fechamento de serviços não essenciais e a flexibilização de horários. A mudança impactou diretamente a economia do Estado. Para dar início à nossa reportagem, vamos conferir o pronunciamento do presidente da Casa Civil, Gustavo Rocha. Então é importante, repito, que aqueles que querem que a vida volte ao normal mais rapidamente, é fundamental que eles obedeçam às regras, mantendo o distanciamento social, evitando aglomeração, respeitando o recolhimento noturno, porque só assim a gente vai conseguir voltar à normalidade. Mas como vai ser esse retorno a partir, então, da semana seguinte? O governador, ele fixou regras de funcionamento, né? Regras de funcionamento para cada setor, Para a contenção da Covid-19, o governo do Distrito Federal adotou medidas preventivas em relação ao comércio do Estado. Medidas essas que podem impactar na economia, levando a população a uma nova realidade. A gente flexibilizou o horário, na verdade, né? A gente está abrindo um pouco mais tarde e fechando o mesmo horário. Essa foi a mudança que teve na rotina de trabalho. Também teve algumas pessoas que não trabalharam, né? Alguns tiveram que sair por causa da pandemia, né? E as outras continuaram, só que flexibilizaram o horário.
contou Osiel Ferreira, encarregado de prevenção e perda de uma loja de utensílios. Para Manuel de Oliveira, que é gerente de uma loja de calçados localizada em Samambaia Norte, os pequenos comércios foram os mais afetados. Na realidade, a maioria dos comerciantes, principalmente pequeno, né? Grande eu não sei se eles têm outros meios, né? Não sei, mas mesmo assim eu acho que sim, foi prejudicado. A fiscalização sempre vem, de 11 horas até, muda o horário, porque a gente sempre abria cedinho, né? Agora só pode abrir das 11. Aí prejudicou muitas vendas, né, aqui no comércio. A população que vai pagar o pato, né? Na realidade. O gerente de loja, Wender Rômulo, também acredita que, mesmo o comércio estando parcialmente aberto, ainda pode ser prejudicado. Acaba prejudicando um pouco alguns comerciantes, né, que sobrevivem só daquilo, né, pessoas que dependem só daquilo mesmo, que não tem outra fonte de renda. Acho que prejudicou bastante pela forma que foi feito e não pela doença em si, né? Que eu acho que deveria ter sido diferente. Poderia ser um pouquinho melhor, né? Não 100% porque não tem como, né? Mas poderia ser melhor. Com a flexibilização, os estabelecimentos precisam tomar os cuidados necessários para evitar a proliferação do coronavírus. A pedagoga Diana Araújo se sente segura em fazer compras. Me sinto seguro porque os comércios estão tomando as medidas cabíveis e a gente, enquanto indivíduo, em casa, a gente também toma. A partir do momento que a gente compra algo nos comércios, nos supermercados, quando chega em casa também a gente toma cuidado com a higiene, né? Dos alimentos, de toda a mercadoria que a gente compra. Né? Porque a gente vai se adequando, a população vai se adequando conforme os horários em que os comércios são abertos. Né? Giovana Coelho para o Café com Notícias. E na segunda reportagem desta semana, vamos falar sobre leite materno e imunidade contra a Covid-19, doença que já tirou mais de 400 mil vidas somente no Brasil. Pesquisadores de Israel encontraram anticorpos em leites de mães vacinadas contra a doença. Ouça os detalhes com João Vitor Tavares e Natália Soares. O leite materno é um superalimento que recebemos logo no início da vida. Dizem ser o mais rico em toda a natureza. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a fábrica de leite começa a funcionar muito antes do parto do bebê. Tanto que a primeira saída do líquido pode ser vista já no 5º mês de gestação. O leite materno, ele é muito mais do que uma fonte de nutrientes. Ele é um alimento vivo que vai se adaptando às necessidades de cada bebê conforme cada fase de vida no qual esse bebê vai passando. O leite materno, ele protege contra várias situações que as crianças vivem na sua primeira infância. Então, o leite materno, ele protege contra diarreias, infecções respiratórias, alergias. A amamentação a longo prazo também diminui o risco de hipertensão, colesterol alto, diabetes, além de reduzir as grandes chances de uma obesidade no futuro. Há evidências também de que o leite materno contribui para um desenvolvimento cognitivo das crianças diferenciado. Tem muitos fatores importantes para serem mencionados aqui, ligados ao aleitamento materno. Mas um dos mais importantes são os seus fatores de proteção e as estimativas que nós temos hoje nos últimos estudos de que 13% das mortes de crianças menores de 5 anos em todo o mundo poderia ser evitável se o aleitamento materno fosse estimulado e seguido. Me chamo Elaine Rangel, sou enfermeira, trabalho na Secretaria de Saúde do Distrito Federal e apoio o aleitamento materno em consultorias domiciliar e hospitalar. Mas será que o alimento precioso é capaz de combater a Covid-19, a maior doença do momento? Neste mês, um estudo de Israel, publicado no Jornal de Associação Médica Americana, um dos veículos científicos mais respeitados do mundo, mirou na resposta, pois indicou a presença de anticorpos da Covid-19 no leite de mães vacinadas contra a doença. A médica pediatra Dulciane Bezerra explica o funcionamento da vacina no corpo humano. Confira.
Então, a vacina, ela vai funcionar como se fosse um vírus fraquinho. Na verdade, ela é um vírus morto, mas vamos dizer, ela funciona como se fosse um vírus bem fraquinho. Aí ela desperta uma reação no organismo que vai desde as células que produzem hormônios até as células que são específicas para matar os vírus. E aí ela produz uma série de anticorpos. Esses anticorpos é como se fossem soldadinhos do organismo. Então, quando o vírus de verdade entrar em contato com o organismo, a ideia é que esses anticorpos corram lá e matem o vírus de verdade. Então, na verdade, o que a vacina faz é estimular o organismo a produzir uma imunidade contra o vírus selvagem. O vírus vacinal funciona provocando essa reação contra o vírus selvagem, que é o vírus que provoca a doença. De acordo com o estudo, foram encontrados 2 antígenos específicos contra a Covid, o IgA e o IgM, grupo de proteínas que luta contra a multiplicação de invasores microscópicos. Com isso, os cientistas avaliaram que o leite materno pode ser uma fonte de imunidade contra a Covid-19 em bebês. Porém, o material não permite concluir que recém-nascidos estejam totalmente protegidos. Muito se estuda sobre os fatores de proteção que o leite materno pode passar de mãe para filho. É muito importante ressaltarmos que o leite materno passa sim anticorpos para as crianças, levando para eles todas as memórias de algo que a mãe possa ter entrado em contato ao longo da sua vida. Os 2 anticorpos que passamos através do leite materno é o IgA e o IgG. Hoje, com a pandemia do coronavírus, a Covid-19, vários estudos estão sendo realizados sobre a efetividade de se passar proteção para essas crianças que são amamentadas ou que estão sendo gestadas pelas suas mães. Embora não tenhamos conclusões desses estudos em curso, já foi mostrado nessas pesquisas que existem sim proteção sendo passada pelo IgA e pelo IgG para os bebês. Para chegar ao resultado, cientistas israelenses acompanharam 84 mulheres entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. As participantes estavam na faixa de 34 anos de idade, sendo que todas receberam no intervalo de 21 dias entre as aplicações 2 doses da Pfizer-BioNTech, vacina criada em laboratórios da Europa. Ao longo de 6 semanas foram colhidas 504 amostras de leite materno. As análises indicaram que 6 em cada 10 amostras apresentavam anticorpo IgA. Depois da segunda dose da vacina, o valor cresceu 8 em cada 10 continham a proteína defensora. No caso do IgG, o anticorpo estava presente em quase 100% das amostras recolhidas. Isso também depois da segunda vacinação. Mesmo as mães que não tiveram ainda a oportunidade de serem vacinadas contra a Covid-19 não devem deixar de amamentar, seguindo todos os protocolos, no caso de terem manifestação da doença por algum motivo, que usem os fatores de proteção para estarem amamentando os seus filhos, mas que não deixem de aleitar os seus bebês. Como já foi mencionado em vários estudos, o leite materno ele passa sim fatores de proteção contra não somente a Covid-19, que podemos ter entrado em contato em algum momento, mas de várias outras doenças e qualquer outro micro-organismo que nós, enquanto mães, pudermos ter contato, nosso corpo ele vai criar uma reação, ele vai criar uma memória, ele vai combater e ele passa sim através do leite materno para os nossos filhos. Então, daí a extrema importância de amamentarmos os nossos filhos o máximo que possível, exclusivamente até o 6º mês, continuado até os 2 anos ou mais, conforme as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, pois muito se foi comprovado até aqui da eficácia
da amamentação e da eficácia do poder do leite materno. Você acompanhou a reportagem especial desta semana, uma produção de João Vitor Tavares, Natália Soares e da Faculdade Anhanguera de Brasília. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Tchau, pessoal! Nos encontramos de novo amanhã. Até logo, pessoal! Rádio FM AG News, a rádio que te deixa atualizado com os principais assuntos da atualidade.